Muito bem, meus irmãos, mais uma vez estamos aqui para o nosso estudo. Uma boa noite para todos, boa noite, minhas velhas. Boa noite, Rita, boa noite para todos. Graças a Deus, mais uma semana. Leiturinha, né, mais uma semana. É do livro Pão Nosso, capítulo 82, em Espírito. Mas, se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, vivereis. Paulo, Romanos 8:3. Quem vive segundo as leis sublimes do Espírito, respira em esfera diferente do próprio campo material em que ainda pousa os pés. Avançada compreensão assinala-lhe a posição íntima. Vale-se do dia qual aprendiz aplicado que estima na permanência sobre a terra. Valioso tempo de aprendizado que não deve menosprezar. Encontra no trabalho a dádiva abençoada de elevação e aprimoramento. A ignorância alheia descobre preciosa possibilidade de seguir. Nas dificuldades e aflições da estrada, recolhe recursos à própria iluminação e engrandecimento. Vê passar obstáculos como vê correr nuvens. Ama a responsabilidade, mas não se prende à posse. Dirige com devotamento, contudo, foge ao domínio. Ampara sem inclinações doentias e serve sem escravizar. Permanece atento para com as obrigações da sementeira, todavia, não se inquieta pela colheita, porque sabe que o campo e a planta, o sol e a chuva, a água e o vento pertencem ao eterno doador. Usufrutuário dos bens divinos, onde quer que se encontre, carrega consigo mesmo na consciência e no coração os próprios tesouros. Bem-aventurado o homem que segue vida afora em espírito. Para ele, a morte aflitiva não é mais que a alvorada de novo dia, sublime transformação e alegre despertar. Então, mais uma vez, aqui estamos, Senhor, o teu livro e o teu nome. Pedimos amparo dos amigos espirituais, dos mentores do Centro Espírita Francisco de Assis, dos nossos mentores individuais, para que possamos realizar mais um estudo do Evangelho de Mateus, à luz da doutrina espírita. Que possamos, Senhor, nesse momento, estarmos vinculados a esse plano maior, com as nossas mentes serenas e tranquilas, para podermos receber as instruções e fazer o estudo da melhor forma possível e que possamos, mais do que isso, colocar em prática no nosso dia a dia todos aqueles ensinamentos que por acaso aqui nos forem dados. Que Jesus, nosso divino amado mestre, possa nos envolver hoje e sempre em seu abraço para a terra. Graças a Deus. Então é isso, né? Nós estamos aqui ainda no estudo do Evangelho de Mateus, sempre a literatura espírita. A gente usa as obras básicas, né? A literatura, principalmente do Chico Xavier. E na semana passada a gente encerrou a passagem em que Jesus explicou, assim, de forma minuciosa, né? Ele fez um livrinho mesmo, né? A gente explicou a parábola do joio e do trigo. E hoje nós vamos começar uma parábola nova, né? Uma nova passagem, né? Que são duas, na realidade são duas parábolas associadas. Aí o Luiz explica que não se sabe ao certo em que momento Jesus conta as parábolas, né? Ele pode ter contado juntas ou separadas em diferentes momentos. Mas que Mateus, né, que Mateus é que, de forma didática, resolveu reuni-las porque percebeu que elas tinham assim, a mesma essência, alguma coisa uma a ver com a outra. Então, e aí ele fala, né, que a parábola muitas vezes se apresenta como uma história, mas pode também ser uma pequena anedota, uma charada. E no caso dessas duas parábolas, na tradução do Haroldo Dutra, aparece com esse título de a parábola do tesouro e da pérola. Né? Então são duas parábolas, mas uma só. Quer dizer, são duas partes, né? Tem o tesouro e a pérola. E a gente vai iniciar com o tesouro, que está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 13, ao versículo 44. E diz o seguinte: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem encontra e torna a esconder. E na sua alegria vai e vende tudo quanto possui e compra aquele campo. Aí ele fala que é interessante que ele não compra o tesouro, né? Ele compra o campo onde está o tesouro. E aí esse é um grande enigma, né? Que a gente vai começar a ver com detalhes.
e segue sempre aquela mesma linha de Jesus, ou no caso do evangelista, né, Mateus, que vai elaborar essa ideia. E sempre definindo, sempre dentro dessa ideia, de definir onde está, o que é o reino de Deus. A gente já estudou antes, né, em parábolas anteriores, a gente aprendeu várias coisas importantes, né? E a primeira de compreender é o conceito do reino de Deus, que é dentro de uma percepção de espaço e tempo ao mesmo tempo, né? Até a questão do Einstein, né? Uma coisa não se separa da outra. Então, o reino de Deus é um quando e um onde ao mesmo tempo. Porque é algo que a gente vai fazer no nosso interior. Não está além de mim, mas em mim. E o reino de Deus é onde e quando, como ele fala, eu estou. Eu, quando eu sou, que é melhor ainda. Onde eu sou o quê? Paciente, generoso, altruísta, misericordioso, paciente, generoso, prudente, ele fala uma coisa, né? Ponderoso, esperançoso, otimista, animado, alegre, dedicado, disciplinado e voluntário. Eu achei engraçado que ele não coloca voluntarioso, né? Eu fiquei em dúvida nesse voluntarioso que ele usou. O que Eu falei, acontece? A gente tem essa ideia de que o voluntarioso é uma coisa ruim, mas não é. Não é? É um cara dinâmico, voluntarioso, né? Eu acho que Jesus era voluntarioso. Muita gente fala que Jesus era um rebelde, ele era um rebelde, né? Tanto é que foi crucificado. Mas a gente tem essa ideia de que é uma coisa ruim, né? Quando ele colocou, também me chamou a atenção, mas eu fiz questão de colocar, porque eu achei legal de colocar voluntarioso. eu ainda coloquei uma interrogação assim, voluntarioso. Lógico que é um voluntarioso no sentido, vamos dizer assim, positivo do termo, né? Que você vai, não sei, eu até ia procurar o que significa voluntarioso, mas dentro de um aspecto positivo é bom, né? Porque você sempre tem uma vontade, né? Aí ele fala que esse reino de Deus só se vai tornar esse quando, esse onde, nesse espaço-tempo e de forma coletiva, planetária, quando todas essas virtudes forem vividas em tempo integral, em qualquer localidade e por toda a humanidade. Ou seja, é uma coisa que vem, né? Muitas pessoas, ele fala várias vezes, né? Paulo, há 2000 anos atrás, já tinha construído o reino de Deus em si. E nós vamos construindo o nosso. Quando todo mundo quiser, esse reino, esse quando e onde, vai ser, falar nos mundos vitoriosos ou felizes, né? Mas isso não quer dizer que a gente já não possa estar a caminho e construindo esse reino. Nem seja ao pouco, né? Só para confirmar o voluntarioso, né? Aqui na definição, né, do próprio dicionário, é aquele que segue seus próprios caprichos, sem reflexão e sem considerar a vontade de outro. Mas é alguém também caprichoso e obstinado. Então, aqui é no sentido mesmo da obstinação, né? No sentido de determinação, né? determinação, saber exatamente, né, aquilo que ele quer, né? Então ele está dizendo que, no versículo está dizendo o quê? Que o reino de Deus é semelhante a um tesouro que estava escondido, né? Que o homem encontra e torna a esconder. Isso é interessante, né? Que ele encontra e torna a esconder. Então, são duas sequências que ele fala. Primeiro, ele encontra. Então, se ele encontra, é porque estava escondido, né? Não estava num lugar aparente ou óbvio, estava camuflado dentro do campo. E depois, o segundo momento é que ele é comprado. Mas para comprar ele precisa de recurso, para ter recurso o homem vendeu tudo que tinha, né? Então a palavra que nós vamos analisar hoje é o escondido. Quer dizer, o reino de Deus é um tesouro que está escondido, né? Mas ele fala que Deus quer tanto que a gente encontre o reino de Deus, né? E Jesus também. Por que ele está escondido? Como se fosse Deus que estivesse escondido. E a gente vai ficar, por que Deus escondeu o reino se ele queria tanto que a gente achasse, né? Aí ele fala que por que né, não é tão fácil encontrar, né? E aí Jesus dá a resposta lá no Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 20. O reino de Deus não vem com aparência exterior. Né? Então, por quê?
ele está escondido porque a gente está procurando ele onde? Fora. E ele não está fora. Ele está dentro. Né? Então, é uma coisa interiorizada. Né? Então, ele só vai faz parte das coisas exteriores, né? Não faz parte do universo semântico das coisas exteriores. Né? Quer dizer, todo mundo que está andando só com aparências exteriores não vai encontrar ele, vai procurar, mas não vai achar, porque ele é uma coisa mais profunda, né? Uma coisa que não faz parte desse universo exterior. Então, ele vai falar, né, o que são coisas exteriores? Tudo aquilo que tem um dia para começar e um dia para acabar. Tudo que é transitório, perecível, passageiro e superficial. E é onde a gente coloca os nossos maiores interesses, né? Tudo que é transitório. E na realidade também, né, a gente se afunda em rotinas vazias, né? Dentro do processo da nossa evolução, né? Na realidade, o que a gente está fazendo? Se afundando em rotinas vazias, se esquecendo assim, de evitar a cristalização do nosso pensamento em relação a essas coisas exteriores, né? E a gente fica agarrada, só achando que é aquilo que a gente precisa conquistar exteriormente. E aí a gente se perde, né? Aprender a ver as coisas com o olhar de Jesus, né? Sem preconceito, treinar o olhar, né? Ter um ânimo de aprendiz. Eu acho que tem muito a ver assim, com o nosso estado. Se você perguntar para todo mundo, o que todo mundo quer ser feliz? Todo mundo quer ser feliz. Você quer ser feliz? Todo mundo vai responder que quer. Mas, ao mesmo tempo, né, que a gente quer, o que eu faço, enquanto pessoa, eu mesmo, para encontrar esse caminho da felicidade? Se eu sei aqui, pelo evangelista, né, que ele não está, o reino dos céus não tem, de Deus, não vem com aparências exteriores, por que eu continuo buscando só exteriormente? É como se todo ano a gente fizesse uma promessa no final do ano e falasse, a partir do ano que vem eu vou mudar, eu vou fazer isso. Mas vocês já perceberam que a gente só faz isso em relação às coisas materiais? Então, se o compromisso é interno, o que eu tenho que buscar? Ser uma criatura virtuosa. Meu compromisso tem que ser com a virtude, mas não é o meu compromisso com a vida material. Porque se a vida material continua sendo minha prioridade, a minha rotina vai ser vazia e, na realidade, eu estou me comportando o quê? Até lá na pergunta 777 do Livro dos Espíritos, fala assim, que o estado natural é o da mais perfeita felicidade na Terra. Aí ele fala, os espíritos respondem, né? Que não, que na realidade esse estado natural é uma felicidade animalesca. Trata-se de ser feliz à maneira dos animais. A gente tem usado isso, sendo feliz à maneira dos animais. Por quê? Se eu busco exteriormente, qual a minha preocupação? Comer, beber, dormir, procriar. O que eu viajar, né? Viajar. Qual o meu compromisso realmente com aquilo que é virtude, né? Então, além de a gente colocar a felicidade nas coisas materiais, a gente também coloca ela no futuro. Você pode ver que, tipo assim, aí uma criança, quando eu for adolescente, eu vou ser feliz. Quando criança, não sou. Aí ele fala assim, não, mas quando eu casar, aí vai dar certo. Aí quando ele casa, ele pensa, não, mas quando meu filho nascer, aí vai ser bom. Aí, não, quando ele aposentar, vai ser bom. E aí a felicidade vai sempre sendo adiada, sempre dentro de coisas materiais e sempre no futuro. Aí a felicidade não chega. Aí quando já está velho, com 80, 70 anos, falaram, e aí agora? Já aconteceu isso tudo e a felicidade não veio? Então por isso que a gente tem que viver o dia a dia mesmo, né? E o tempo passou, eu não construí nada, né? Essa semana aconteceu uma coisa engraçada que eu até usei isso tudo aqui. A gente tem uma horta plantada em cima dessas manilhas, né? E a gente estava assim feliz. Semana passada tinha uns alfaces para colher. Eu falei, não, ainda está novinho, vamos esperar mais a semana que vem, que aí ele já está mais granado. Até comprei alface para não ter que colher o alface antes da hora.
Aí eu soltei uma cachorra de noite, ela resolveu andar em cima das manilhas. Andou, pisoteou os alfaces, destruiu a maioria dos alfaces. Aí, quando chegou de manhã que nós descobrimos as funcionárias aqui, e a gente, ai meu Deus, parecia assim o fim do mundo, né? Ah, porque eu destruí o alface não tinha colher, agora não colheu. Falei, gente, é 10 pezinhos de alface, pelo amor de Deus, entendeu? Planta de novo, deixa bichinho. Ele não adianta dar bronca nela, porque ela não sabe, entendeu? Quer dizer, vamos cercar, vamos dar um jeito ela não fazer mais. Mas é só alface. Mas parecia assim o fim do mundo, porque a bichinha, a cachorra, destruiu o alface. Entendeu? Aí a gente às vezes, né, perde tempo e se estressa com as coisas assim, né, que não tem nada a ver. Então, o que ele fala aqui, né, quer dizer, a roupa, o sapato, aparelho eletrônico, carro, imóvel, objeto, o lazer, tudo é como uma caixa de verniz, né? Pode parecer até uma coisa extraordinária, né? Que você fala, ah, você comprar um carrão, a casa, tudo seu. Realmente são conquistas. Mas é superficial, porque é tudo coisa que vai acabar, que é transitório, passageiro e superficial, né? E E o aí, reino de Deus é justamente o contrário, né? É tudo que é profundidade, eternidade, que é imperecível, que não vai acabar. E a gente tem que ter essa preocupação, né? Às vezes a gente passa muito tempo na doutrina. Eu, quando fiz isso aqui, eu confesso que cada vez que eu estudo para o miudinho, aí eu falo assim, que eu sinto muita vergonha, né, de mim mesma e pelas atitudes, né? Porque se eu tenho conhecimento e esse conhecimento não está me fazendo ter um compromisso maior com a verdade, esse conhecimento um de nada está comportamento valendo, né? diferente, né? Um comportamento diferente. E às vezes a gente até já tem um comportamento diferente, mas exteriormente. E aí, apesar de ser um passo, um avanço, ele não é o que é necessário, porque o comportamento necessário é essa mudança interior. É a gente sair da faixa mental, do pensamento, e criando todas essas situações. Porque às vezes eu falo assim, não vou num lazer, mas se o outro vai e me incomoda, é porque aquilo ainda está internamente em mim. O desejo Eu de queria ir, né? fazer da mesma coisa ainda está internamente em mim. Então, esse estado de serenidade que eu preciso ter frente às coisas é realmente o reino de Deus, mas aí é quando ele surge, é quando internamente eu já estou nesse estado de tranquilidade tão necessária. Né? Ele vai no caminho verdade e vida agora, né? No 107, que vai fazer o comentário dessa passagem, né? Olha lá, o reino de Deus não vem com aparências exterior. Os agrupamentos religiosos no mundo permanecem quase sempre preocupados pelas conversões alheias. Né? Os crentes mais entusiastas anseiam por transformar as concepções dos amigos. Em vista disso, em toda parte somos desfrontados por irmãos aflitos pela dilatação do proselitismo em seus círculos de estudo. Então, quer dizer, a gente está mais preocupado com Converter o outro, né? o outro, né, fazer prosélito, Si. do que ter a nossa modificação, né? Semelhante atividade nem sempre é útil, porquanto, em muitas ocasiões, pode perturbar elevados projetos em realização. Afirma Jesus que o reino de Deus não vem com aparência exterior. É sempre ruinosa a preocupação por demonstrar pompas e números vaidosamente desculpa, nos grupos de fé. Expressões transitórias de poder humano não atestam o reino de Deus. Olha que coisa linda, né? E a expressão que ele usa, assim, preocupação, né? É sempre ruinosa a preocupação, que às vezes a gente tem a necessidade, né? De ficar mostrando que a casa espírita está cheia, que o movimento está cheio. Isso, a nível espiritual, é muito sem importância, né? E às vezes a gente se apega a isso, porque às vezes vão estar lá 5 pessoas, mas que vão estar realmente presentes nesse sentimento e procurando essa transformação. E às vezes tem uma multidão, e o apelo da multidão, o que é?
é barulho, né? Então, a realização divina começará no íntimo das criaturas, constituindo gloriosa luz do tempo interno. Não surge a comum apreciação, porque a maioria dos homens transitam semicegos através do túnel da carne, sepultando os erros do passado culposo. A carne é digna e venerável, pois é vaso de purificação, recebendo-nos para o resgate preciso. Entretanto, para os espíritos redimidos, significa morte ou transformação permanente. O homem carnal, em vista das circunstâncias que lhe governam o esforço, pode ver somente o que está morto ou aquilo que vai morrer. Vai morrer. O reino de Deus, porém, divino e imortal, escapa naturalmente à visão dos humanos. Mas, infelizmente, a gente não vive, né? Mais preocupado com a carne do que com o espírito, né? Vendo superficialmente, né? A gente precisava ter o olhar de raio-x, né? Olhar além, né? Mas é o olhar além para nós mesmos, né? Porque eu acho até que a gente tem muita fantasia em relação a esse olhar que a gente tem para o outro, né? Às vezes você vê uma atitude do outro, você já julga como se ele tivesse, né? O exterior dele está retratando um interior totalmente inadequado. E às vezes é até o contrário. Às vezes ele está melhor interiormente do que a gente possa imaginar. Mas a gente tem essa facilidade com o outro, com a gente não faz isso. A gente às vezes se aborrece com pequenas coisas, né? Com coisas que, como falou, ele fala, são passageiras, coisas que já não vão permanecer, né? E acaba deixando de lado as coisas que são realmente interessantes. Eu achei interessante quando ele fala para medir o grau de apego na gente, né? A gente só pensa assim, né? Se perder isso aí, o que vai representar, né? Se alguém roubar seu carro. É igual você citou a questão do pé de alface aí, né? Tinha um alface, não tem mais, e aí? Qual a sua reação a respeito disso, né? Então, a gente consegue medir o nível de apego, né? Tinha uma vez um expositor que vinha no centro, ele já até faleceu, eu nunca esqueci dele, que ele era uma pessoa muito... E olha, foi quando comecei na doutrina, isso tem tempos, né? Ele era uma pessoa extremamente alegre, as palestras dele eram, né, chamava-se Lauro Mendonça. Aí ele falava que a questão do roubo é sempre um apegograma prático. É para medir o seu nível de apego às coisas. Ele que criou a expressão, né? Foi roubado? Apegograma prático, resolve a situação, né? E às vezes dentro dessa visão mesmo, né? Pode ser que a situação esteja surgindo para criar em você, né, o desapego mesmo. Eu acho muito estranha essa relação que a gente tem com o apego, né? Porque você tem uma casa, aí você resolve fazer uma reforma na casa. Aí, de repente, você faz a reforminha lá que você fez, aí constrói uma cozinha maravilhosa. Mas aí a cozinha maravilhosa fica lá, perfeita, e aí você faz mais uma varandinha nos fundos assim, para cozinhar onde venta, isso, onde né? for para pagar com facilidade. Não pega isso não, minha cozinha é usada. Mas eu cansei de ver gente que não usa a cozinha, não posso usar. Não posso usar a cozinha. Então, tem essas coisas. Aí constrói, tem um banheiro, por exemplo, aí constrói uma suíte. Não, mas aí só pode usar um banheiro. Se eu construir dois, mas eu não vou usar. A gente tem muito disso. Ah, não pode, tem que tirar o sapato para entrar dentro de casa. A internet está caindo, não sei se é a minha ou a sua. Você tá falando deu uma paralisada aí. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essas questões de apego com os ventos aí. Aí ele vão continuar. Espíritos, né? Vão continuar. Acho que não é quem sabe, não.
Aqui eu estou O falando, meu nossa, o texto está passando aí, não sei, mas aqui está é, passando. Vamos ver. eu Livro dos continuei Espíritos. falando, mas Não, aqui deu se uma desse, falhada, assim, mas também se vai. der uma zebra, Se não cair, enquanto não cai, tá bom. Se cair, é problema. Eu já dei uma hum, arrumada nos filhos aqui, já melhorou. Vamos lá, Livro dos Espíritos, questão 793, aqui ele vai, a Lei do Progresso, no capítulo 8. nossa, mas desmarcou o meu aqui. Aqui Por que agora, vai indício se marcar. pode reconhecer uma civilização completa? Esse aqui é do livro, tá? Hum. Fala aqui. Reconhecer. Vós a reconhecereis, né, pelo desenvolvimento moral. Julgai-vos bastante adiantados, porque fizerdes grandes descobertas e invenções maravilhosas. Porque vos alojais e vestir melhor que os selvagens. Mas, na verdade, essa frase, ó, só tereis o direito de considerar-vos civilizado quando tiverdes banido de vossa sociedade os vícios que a desonram e quando viverdes como irmãos, praticando a caridade cristã. Até lá, nada mais sois que povos esclarecidos, Esclarecido. que apenas percorreram a primeira fase da civilização. É aquilo que eu falei, eu acho, a gente ainda tem muito do comportamento animal. É, a gente passa, se você não tomar cuidado, você passa o dia na vida animalesca, só atendendo a necessidade do corpo mesmo. Quantas vezes nas horas que o dia tem, você passa para se preocupar com o outro, para entender o seu papel enquanto cidadão no mundo, para transformar a vida, modificar, ajudar aqueles que estão em situações piores que as suas, ajudar a si mesmo a ter equilíbrio. Quantas vezes você consegue controlar o seu pensamento numa harmonização, num estágio mental assim, de serenidade, de paciência, de tolerância? Eu assisti uma palestra muito interessante, que ela fala da fraternidade. E aí a fraternidade é você se considerar irmãos, né? E se você se considera irmão, é porque você tem um pai comum, certo? É. Só que a humanidade é realmente você entender essa paternidade divina em tudo. Então, você tem que entender que a sua relação com as coisas também é uma relação de irmandade. Então, um animal é irmão meu, é filho do mesmo pai, é criação do mesmo pai, né? A planta é um irmão. Agora, você consegue olhar isso, para você olhar de fraternidade? Você olha para uma planta conseguindo ver a importância que ela tem e teve no seu desenvolvimento psíquico? Ou para uma pedra? Não, você acha assim, a pedra. É como se fosse uma coisa. E aí? A pedra, dentro da função dela, ela exerce um papel de equilíbrio na natureza. Inclusive para servir, né? A quem? A nós. Através das construções e tantas coisas. E a gente não consegue enxergar Não isso. consegue, né? A gente ainda não consegue viver dentro dessa irmandade, né? Que é esse o grande problema. Tem um texto que nós vamos estudar agora essa semana, que diz assim, ó, é do livro Além do Materialismo Espiritual. Olha que frase bonita. Toda a nossa vida é aberta pela generosidade, ativada pela moralidade e fortalecida pela paciência. Quando temos conflitos com outras pessoas que dificultam o nosso relacionamento com elas, o que devemos fazer? Aí ele fala assim, se o seu desejo é comunicar-se, que é uma generosidade, se você quer comunicar, você está sendo generoso. E essa generosidade for forte, você terá que aplicar o conhecimento para descobrir por que você não está conseguindo se comunicar com o outro.
Talvez a sua comunicação seja apenas unidirecional. Talvez você não queira que a comunicação também venha de outra direção. Se você quer falar, não quer ouvir, né? Talvez seu desejo seja muito grande e você coloque toda a sua energia na comunicação. Você está você está de boa vontade. Essa é uma investida muito intensa, avassaladora para a pessoa com quem você está se comunicando. Ela não tem espaço para comunicar-se de volta. Nós temos que aprender a olhar do ponto de vista do outro. É preciso proporcionar algum espaço e abertura. Muito difícil resistir ao impulso de converter a outra pessoa ao seu modo de pensar. Nós precisamos velar para que a nossa comunicação não se torne opressiva demais. É a única maneira de fazê-lo, e a única maneira de fazê-lo consiste em aprender a proporcionar espaço e abertura. Num outro momento, ele fala assim, que às vezes a gente fala o tempo todo na área da comunicação, e é como se tivesse um texto que não tinha vírgula, não tinha ponto. Então ele fala assim, você tem que falar, dar um espaço, falar, dar um espaço para quê? Para dar a oportunidade do outro dar o retorno. Então, às vezes, a comunicação não se dá por conta disso. Porque você só quer transmitir, você não quer receber. E isso causa um problema muito sério na comunicação. Você quer ensinar, mas não quer aprender. E todo mundo tem alguma coisa para ensinar e para aprender. Né? Esse é o problema. Só para fechar, né? O Livro dos Espíritos. Assim, vou ler só o finalzinho, porque eu acho que só tem 6 minutos aí. Né? Uhum. Aqui, ó. Eu acho que dá tempo de ler. A civilização, como todas as coisas, tem seus graus. Uma civilização incompleta é um estado de transição que gera males especiais, desconhecidos do homem no estado primitivo. Mas nem por isso ela deixa de constituir um progresso natural, necessário e que leva consigo o remédio para o mal que causa. À medida que a civilização se aperfeiçoa, elimina algum dos males que produziu, e esses males desaparecerão com o progresso moral. Então, quando surgir o progresso moral, realmente, né, a gente vai estar caminhando. 2 povos que tenham chegado ao topo da escala social, apenas um pode considerar-se o mais civilizado no verdadeiro sentido da palavra. Aquele em que exista menos egoísmo, menos cobiça e menos orgulho, em que os costumes sejam mais intelectuais e morais do que materiais, em que a inteligência pode desenvolver-se com maior liberdade, em que há mais bondade, mais boa-fé, benevolência e generosidade recíprocas, em que os preconceitos raciais e de nascimento sejam menos enraizados, pois esses preconceitos são incompatíveis com o verdadeiro amor ao próximo. É o que a gente ainda vê aí muito, né? Preconceito, né? Em que as leis não consagrem nenhum privilégio, senão as mesmas, tanto para o último como para o primeiro, em que a justiça seja exercida com o mínimo de parcialidade, em que o fraco sempre encontre amparo contra o forte, em que a vida do homem, suas crenças e opiniões sejam mais respeitadas, em que haja menos infelizes e, finalmente, em que todo homem de boa vontade esteja sempre seguro que nunca irá faltar-lhe o necessário. Muito linda, né? Essa pergunta do Livro dos Espíritos aí, realmente, a gente tem que... Então, não vamos nos esquecer disso, né? Por enquanto, a gente é ainda um povo esclarecido. Isso. Não é civilizado ainda. Nós não estamos exercendo a nossa humanidade ainda, porque o nosso compromisso ainda não é com o reino de Deus. Né? A gente está se comprometendo aí com o Mamon. Né? Não se pode servir a 2 senhores, né? Não tem jeito. Qual deles a gente escolhe? Por enquanto, a gente ainda tem escolhido. Né? Aí ele vai dizer, né, que a parábola vai prosseguir, né? E diz o seguinte: no campo que o homem encontra e torna a esconder,
Ou seja, encontrar é ver, é saber, ele vai identificar. Então você já sabe aonde, o que é o reino e aonde que ele está. O reino de Deus é esse sentimento de fraternidade que está onde? No campo do coração. Mas ele fala assim, mas como que eu enxergo? Como é que eu reconheço? Né? Aí ele vai lá no encontro de Jesus com o cego de Jericó, né? que Jesus pergunta para ele assim, o que queres que te faça? E ele responde, Senhor, que eu vejo. É lógico que Jesus sabia que ele queria ver, né? Mas será que ele sabia o que ele mesmo sabia, o que ele deveria ver? Né? Aí está lá, ele vai comentar, né, no Caminho, Verdade e Vida, capítulo 44, o cego de Jericó, que é tem uma pergunta que parece óbvia, né? Tem um cego gritando no meio da multidão, o que ele quer? Quer ver, né? Lógico, lógico. É interessante, né? Mas é que quando você entra, que ele fala, né? Quando você sabe reconhecer no seu coração aquilo que presta e o que não presta. Porque quando você vai ali, você vai achar o quê? Você vai achar tudo. Você vai achar a pedra, vai achar o cascalho, mas também vai achar o diamante, o ouro e a prata. E você tem que aceitar isso tudo, porque o campo tem isso tudo. O campo vai ter o tesouro, mas vai ter também aquilo que é ruim. Né? Lembrando a parábola do joio e do trigo, a gente tem isso tudo. Tem que separar e ver o que você vai fazer com isso. E Eu para agora, ter o quê? Coragem. agora eu lembrei de uma coisa aqui, fazendo essa comparação também, né, que eu vejo, né? É igual o médium. Ele começa a ser médium, ele quer exercer a mediunidade, mas ele quer o quê? Psicografar, como Chico Xavier, escrever livros, descobrir que ele foi um rei, uma rainha em outra reencarnação. Agora, só que você tem uma sintonia com os mentores à medida que você se eleva, né? Mas principalmente estar aberto à sintonia, você também. Então, seria mais ou menos esse esforço que a gente tem que fazer nesse sentido, né? A gente fica indignado às vezes, né? Igual ele falou, né? Com as coisas. Que bom que você fica indignado. Agora, como que você vai aplicar o conhecimento através dessa indignação que você fica? Sentir o ódio? Por exemplo, se você sabe o que que você sente por ela, você fica indignado com isso, né? Mas você é capaz de jogar por ela, né? Então, é a visão, né? Como que a gente vai reagir, né? O reino de Deus vai mostrar para a gente tem realmente que se indignar com o ato, né? Reconhecer. E aí, quando essa figura do cego, né, que eu veja, é justamente essa posição. Ó, você vai enxergar isso tudo, vai ver, mas tem que se compadecer É de igual tudo. assim, um amigo sincero, né? Você faz uma pergunta para ele assim, né? Não, o que você achou disso? Então, você fala assim, você pergunta para ele, mas você tem certeza que você está feliz? Você quer saber o quê, né? Você quer realmente que eu seja sincero ou você está querendo um elogio? Porque às vezes a pessoa pergunta para você, mas ela não quer a resposta sincera. Ela quer que você reforce aquela vaidade que ele está tendo ali. Então, muitas vezes você tem que decepcionar um amigo, e é isso que acontece com a gente no interior, quando você descobre, né? Que é o que a gente falou semana passada, quando é você que descobre, é melhor do que o outro que descobriu, né? Que é a questão do escândalo, né? Então a gente tem que. E aí, como ele fala, se você vai ter esse sentimento, tem que ter um sentimento por todos, não só um sentimento por você mesmo. Enquanto esse sentimento não for por toda a humanidade, né, que ele falou, você reza para a sua vizinha que está entubada, que ainda está bem ali no meio ele está falando muito ainda nas questões da pandemia, que está bem no meio da pandemia, né? Então você reza para a sua vizinha que está entubada, mas não reza para o político que
que desviou a verba, porque você quer mais que ele morra. Então, isso não, né? Você tem que estar, esse sentimento, né? A gente tem que ter essa ideia de que você tem que. Tudo, é tudo unidade, não é um diferente do outro, né? A internet está oscilando, hein? Tá assim. Eu vou ler a Tá parte indo, mas tá indo. do cego, tá? Uhum. Então, o cego de Jericó é uma das grandes figuras dos ensinamentos evangélicos. Informa-nos a narrativa de Lucas que o infeliz andava pelo caminho mendigando. Sentindo a aproximação do mestre, põe-se a gritar, implorando misericórdia. Irritam-se os populares em face de tão insistentes rogativas. Tentam impedir-no, recomendando-lhe calar as solicitações. Jesus, contudo, ouve-lhe a súplica, aproxima-se dele e interroga com amor. Que queres que te faça? Fico imaginando se Jesus chegasse perto da gente agora e fizesse a mesma pergunta, né? Queres que te faça, né? À frente do magnânimo dispensador dos bens divinos, recebendo liberdade tão ampla, o pedinte sincero responde apenas isso: Senhor, que eu veja. Perdão. O propósito desse cego, honesto e humilde, deveria ser o nosso em todas as circunstâncias da vida. Então, a gente deveria pedir, né, o tempo todo a Jesus que a gente veja, né? Mergulhados na carne ou fora dela, somos às vezes esse mendigo de Jericó, esmolando as margens da estrada comum. Chama-nos a vida, o trabalho apela para nós, abençoa-nos a luz do conhecimento. Mas permanecemos indecisos, sem coragem de marchar para a realização elevada que nos compete atingir. E quando surge a oportunidade de nosso encontro espiritual com Cristo, além de sentirmos que o mundo se volta contra nós, induzindo-nos à indiferença, é muito raro sabermos pedir sensatamente. Nossa, essa do pedir sensatamente é uma coisa realmente que a gente se envergonha, né? Se a gente parar para pensar que os nossos pedidos são altamente insensatos, né? Por isso mesmo, é muito valiosa a recordação do pobrezinho mencionado no versículo de Lucas, porquanto não é preciso compareçamos diante do mestre com volumosa bagagem de rogativas. Basta-lhe peçamos o dom de ver, com a exata compreensão das particularidades do caminho evolutivo. Que o Senhor, portanto, nos faça enxergar todos os fenômenos e situações, pessoas e coisas com amor e justiça, e possuiremos o necessário à nossa alegria imortal. Então, é ver com todas as particularidades do caminho, né? É aquilo que ele fala, né? Vai ter sempre dois lados. Se você vai enxergar, você vai enxergar de tudo, né? É o cascalho. Vai ver tudo, as virtudes, vai se alegrar com as virtudes, né? Vai se entristecer com o vício, que ainda tem. Mas é importante que quando você olha o coração do outro, que a sua reação seja a mesma, mas não é o que a gente faz. Então, quando a gente acha o defeito do outro, a gente se alegra, fala, tá vendo? Sabia que ele era assim. E quando você acha a virtude do outro, aí você fala que é fingimento. Então, a gente tem uma atitude para conosco, né? E de misericórdia, tá? Coitadinho de mim, eu realmente sou inferior quando acho defeito. E tem essa compreensão, mas do outro não. Eu achei interessante também, Rita, quando ele falou, né, ele exemplificou, que a gente tem que ter a coragem de reconhecer que às vezes a gente é um monstro. Que o animal que a gente está deixando dominar é aquela fera, maldosa, vingativa. E quando a gente encontra o tesouro, que ele fala, ele fala que vai lá, mas ele esconde o tesouro. Por quê? É a discrição, né? De você achar uma virtude em você, mas não ficar aí, né? Vaidoso, que seria a vaidade, né? Deixa ela escondida lá no campo, né? Não sai proclamando para todo mundo, né?
Mas aí faz o quê? Vai vender tudo aquilo que tem, deixar as coisas exteriores e para comprar o campo, que, né? Quer dizer, então, por exemplo, você descobre que você tem alguma coisa melhor que o outro, para que você vai ficar falando? Né? Não tem essa necessidade. Né? Silenciar, né, o próprio entusiasmo com as próprias qualidades, e que quando a gente alardeia as próprias qualidades, é a vaidade que aparece. Né? Aí ele vai para. Aí ele fala que não tem como ter dois tesouros. Ou você vende o tesouro do mundo, as conquistas, as aquisições do mundo, os hábitos do mundo para conquistar e explorar os hábitos da natureza espiritual. Ou você não vai ter nada. Né? Ou Deus ou Mamon. Não tem como ter os dois. Por isso aí a próxima palavra que a gente vai estudar é o vende tudo. Vende tudo e compra. Né? Ou seja, vender é o quê? Renunciar. Abrir mão, desfazer-se, né? Porque Jesus não falou, vai, né? E doa tudo. Ele mandou vender, né? Porque senão você não tem recurso. Você precisa ter recurso, né? A renúncia, né, é justamente o abrir mão, né, das coisas que a gente... E a disciplina é o quê? Quando a gente é capaz de cumprir as regras, né, estabelecidas. É deixar velhos hábitos, né? Deixar velhos hábitos. E aí ele vai para aquele capítulo doído, né? Nossa, esse doeu tudo, né? O problema hoje... do nosso lar, capítulo 9, o problema de alimentação. Temos 10 minutos para falar dele. Esse capítulo é de... Eu acho que a gente nem pode ler ele todo, porque o tempo, né, vai. É que existia, né, um problema em nosso lar, né, e o governador deveria atenuar todas essas pressões de vida que nos recordassem os fenômenos puramente materiais, que era a questão da alimentação, né? Então, a gente gosta de comer chocolate, churrasco, lasanha, refrigerante, sorvete, e aí, sorvete, chocolate. Quando a gente chegava lá, as pessoas chegavam no nosso lar, o que elas queriam? Continuar comendo essas mesmas coisas. E o governador, né, ele viu que isso era improdutivo na medida que você tem que viver uma vida espiritual, né? Então você tem que abandonar hábitos materiais. E ele fala que há um século a Polônia lutava com extrema dificuldade para adaptar os habitantes às leis dessa simplicidade, ou seja, de uma alimentação mais leve, de alguma coisa simples. Mas o pessoal não queria não, né? Eles duplicavam exigências, queriam mesas lautas, bebidas excitantes, dilatando velhos vícios terrenos, né? Aí, o que o governador fez? Ele adotou providências justas, né? Vieram 200 instrutores de uma esfera muito elevada, a fim de espalharem novos conhecimentos relativos à ciência da respiração e da absorção de princípios vitais da atmosfera. Gente, eu fiquei lendo, eu li isso aqui, eu fiquei imaginando como que a gente está longe ainda. Você pensa bem, absorção. Absorção através do ar? Aqui, ó, do ar. Você consegue imaginar a grandiosidade disso? Você está alimentado do ar, né? Tá. Alimentar do ar. Respiração. Energia vem o quê? Do ar, da respiração. Né? Aí ele ficou 30 anos, né? Durante 30 anos consecutivos, tomando providências, fazendo reuniões, mas mesmo assim, né, os opositores da redução multiplicavam acusações. O governador, porém, jamais castigou alguém, convocava os adversários da medida a palácio e expunha-lhes paternalmente os projetos e finalidades do regime. Destacava a superioridade dos métodos de espiritualização, facilitava aos mais rebeldes inimigos do novo processo variadas excursões de estudo em planos mais elevados que o nosso, ganhando assim maior número de adeptos. É interessante a gente lembrar aqui, gente,
Ele dá E ele, oportunidade, sim, né? ele dá a oportunidade. Ele não quis a transformação do outro através de uma imposição, não. Vieram técnicos, faziam palestras, estudos, tudo para mostrar que ali, agora, eles se encontravam enquanto espíritos e não era mais necessário, né, os abusos da alimentação. Depois de 21 anos de perseverante demonstração por parte da governadoria, aderiu o Ministério da Elevação, passando a abastecer apenas do indispensável. O velho governante, né, contudo, nunca agiu por si só, requisitou assistência. É aquela coisa também, aquela humildade que a gente tem que ter, de pensar assim, gente, eu não dou conta sozinho, tem outros que podem me ajudar. Então, ele fez isso, né? De nobres mentores que nos orientavam através do Ministério da União Divina e jamais deixou o menor boletim de esclarecimento sem exame minucioso. Então, tudo que ele criou em termos de exigência e tudo, é um grupo que decidia através de orientação séria, né? De estudo, né? Uma coisa, vamos dizer, lógica, né? Lógica que era possível fazer. Mas aí, né, olha só, a questão das brechas que a gente já tanto estudou no miudinho, né? Aproveitando as brechas no serviço de regeneração, onde grande número de colaboradores entendiam certo intercâmbio clandestino. Então, gente, faz contrabando aqui, vai querer chegar lá no mundo espiritual, vai fazer a mesma coisa, tá? Então, vamos corrigir isso aqui de uma vez, que aqui é bem mais fácil, Teve um trechinho que ele mais leu tranquilo. para trás aqui que você não leu, que eu achei interessante, que ele fala que o Ministério do Esclarecimento que demorou muito a assumir o compromisso, em vista dos numerosos espíritos dedicados às ciências matemáticas que ali trabalhavam. Esses eram os mais, os que estavam no Ministério do Esclarecimento, eram os mais teimosos, por conta da matemática, do raciocínio deles. Quer dizer, muito raciocínio matemático, mas não conseguiam entender. Né? Então, eles enviavam, como eles estavam muito mecanizados no processo de proteína, carboidrato, não cediam terreno e semanalmente ficavam enviando ao governador longas observações, advertências, repletas de análises, numerações, né? E era imprudente, porque eles queriam provar matematicamente que aquilo não era possível. Né? Pode continuar aí. Aí depois ele tem uma parte aqui, ó, dado o alarme, o governador não se perturbou. Terríveis ameaças pararam sobre todos. Ele, porém, olha que lindo, gente, ó, solicitou audiência ao Ministério da União Divina. E depois de ouvir o nosso mais alto conselho, mandou fechar provisoriamente o Ministério da Comunicação. Determinou funcionassem todos os calabouços da regeneração para o isolamento dos recalcitrantes. Né? E emissão de dardos magnéticos a serviço da defesa comum. Não houve combate nem ofensiva da colônia, mas resistência resoluta. Por mais de 6 meses, os serviços de alimentação em nosso lar foram reduzidos à inalação dos princípios vitais da atmosfera, através da respiração. E água misturada a elementos solares. Nossa, gente, isso aqui, ó. E água, a minha cabeça, ó. A minha cabeça, eu que amo churrasco, eu que amo chocolate, né? Água misturada a elementos solares, elétricos e magnéticos. A colônia ficou, então, sabendo o que vem a ser a indignação de um espírito manso e justo. Olha que coisa linda, né? Fim do período mais agudo, a governadoria estava vitoriosa. O próprio Ministério do Esclarecimento reconheceu o erro e cooperou nos trabalhos de reajustamento, declarando-se que a compreensão geral constituía o verdadeiro prêmio ao seu coração. E aí ele ficou feliz, né? Foi até elogiado, mas aí o que ele falou? Que para ele o que era importante o quê? Era a compreensão geral, né? Então eu fico imaginando que os nossos amigos espirituais devem ficar assim, Neusélia, Rita, faz certinho, faz certinho, faz certinho, faz certinho. Vai dando dica aí, e a gente tem que captar isso, tem que fazer. Muita oportunidade, né?
Aí eu achei engraçado ele dizer, né, que tem espírita que acha que tem cerveja fluídica, que não tem, e que tem happy hour, né, no plano espiritual. Mas lá só tem a prece do governador no final da tarde, né? Isso porque aí, né, falar isso porque leva uma namoradinha, né? Aí ele falou assim, né, que o álcool que você vai poder usufruir é aquele que a pessoa joga na calçada para o santo. Nunca tinha pensado nisso, né? Que ele, a pessoa que bebe, geralmente joga um pouquinho, né? Isso aqui é para o santo. Acaba que sendo com alguns tipos de obsessor mesmo, né? Eu nunca tinha pensado nessa possibilidade, assim, de ver. Aí eles todos revoltados, né? Achando aquela ditadura que ia prejudicar a economia, mas o governador sempre tranquilo, né? Dando noção de disciplina, né? Ciência, educou, deu tempo, né? Deu cultura, deu livro. Mas. Aqui, ó, nos demais é somente o indispensável. Alguma de nós duas aí está caindo. Uhum. Então, diante de tudo isso, né, a alimentação reduziu-se a expressão física e surgiu um maravilhoso coeficiente de espiritualidade. Porque olha que coisa bonita, se somos espíritos, a gente tem que agir como espírito mesmo, né? Então, aí eu fiquei imaginando assim, quanto que eu já tenho que ir olhando com churrasco, com chocolate, com outro olhar, né? Com certeza. Se eu quero chegar, é isso que eu falo, é o compromisso de mudança. Se eu ainda estou no mundo e essas coisas existem, não significa que é um pecado mortal eu fazer uso dessas coisas. Mas se eu sou um espírito em processo evolutivo, já começo a entender isso, então eu tenho a responsabilidade da mudança. Eu tenho a responsabilidade. Esse entendimento, né? Esse entendimento, que mesmo que seja difícil, que você chegue lá no plano espiritual, e é lógico que você vai ter dificuldade, não é que você não vai ter dificuldade. Você vai querer comer, você vai querer beber, mas que você tenha pelo menos um entendimento, né, que isso já ajuda, que você não seja aquele revoltado, aquele cara que fica teimando, que não é assim que funciona, eu quero do meu jeito. E o mais sério, Rita, que eu achei, é dentro disso tudo, se a gente tem uma necessidade, um vício que não consegue viver sem ele, nós vamos ser vampiros do mundo espiritual para suprir essas nossas viciações, né? E aí vamos evangelizar nossa família, as pessoas que a gente ama, né? E aí é em todo sentido, porque onde você vai buscar isso? Naqueles que são afins, quer seja com a alimentação, com a fofoca, com a maledicência, entendeu? E com medicamento excessivo, que você tem hábito de ficar tomando remédio toda hora, né? A questão da droga, da bebida. Então, que a gente tenha muito cuidado para não ser vampirizador. Né? E às vezes ele termina dizendo que nós quanto encarnados, temos esse convite, né? O tempo todo para essa renúncia, para abrir mão dos seus hábitos, dos seus bens, em prol dessa disciplina da fidelidade a Deus. E aí ele fala assim, ele quer tanto esse tesouro que ele se entrega às coisas como elas são, às circunstâncias, como elas são, de forma humilde e resignada, como certo. Essa resignação, mesmo que você tenha dificuldade, que Deus espera de você. Ele não espera a revolta. Ainda que você não dê conta ainda. Não é uma questão de você não dar conta. Você, com certeza ainda não dá conta. Mas tem que ter a resignação. Ele fala, né? Para o indisciplinado, a disciplina é um fardo, né? Mas que a gente tem que buscar essa simplicidade. Para ele funciona como um castigo, mas na realidade não é só disciplina. O essencial, né? Sem excessos, né? É muito sério, gente. A gente tem que... Aqui meus netos me deram um quadrinho que o essencial e invisível aos olhos. Aos olhos. Do Santo do Perdido. Pequeno Príncipe. Pequeno Príncipe. Então é isso, vamos nos indignar, mas a gente vai ter que reconhecer o erro, né, e tentar mudanças. É o desafio aí que a gente tem que...
achar o tesouro e o vício. É, Isso vai fazer com ele, né? quem quer o tesouro se entrega, né? Você quer? Então tem que se entregar. Não tem um caminho, porque a ideia nossa, assim, o brasileiro dá um jeitinho. Não tem jeitinho. No mundo espiritual não tem jeitinho. Tem regras, tem disciplina, tem a vontade, né? Se eu quero realmente mudança, eu tenho que fazer a minha parte. Vamos terminar? Vamos pegar minha poesia aqui para hoje. Hoje eu li poesia para os idosos lá, eles gostaram. A Isa gostou, falou, legal. Aí fui lá na Ivone, Ivone, você quer que eu leia uma poesia para você? Quero sim, eu gosto. É isso, gente. A gente tem que. Eu lamento assim, não ter dado a devida importância na minha vida a coisas que são tão sublimes, né? E a gente pode ir buscando essa sintonia para ir modificando hábitos, né? Quem sabe, na hora que eu estiver ansiosa, eu não largo meu potinho de chocolate, que sou capaz de comer uma barrinha de uma vez, vou ler uma poesia. Olha que coisa mais bonita, né? De se fazer, né? Vai Com lembrando. certeza. Tem que ir lembrando, tem que ser persistente ali. Entendamos. Meu amigo, se procuras a glória da redenção, acende a luz do Evangelho no tempo do coração. Faze forte claridade no imo do próprio ser. Quem não consegue enxergar, não pode compreender. Nessa bênção luminosa, passaremos a encontrar cada homem no seu plano, cada coisa em seu lugar. A experiência na terra transcorrerá sem contenda, vencerás com desassombro, sem que a maldade te ofenda. De espírito iluminado, ao santo clarão do amor, ninguém te será tropeço na senda para o Senhor. Contemplarás nos ingratos de jornada transitória pessoas que adoeceram da visão e da memória. Nos companheiros em treva, rixosos, duros, irados, veremos nossos irmãos de nervos esfacelados. Nas línguas blasfemadoras encontrarás muita vez a ignorância infeliz, o frio, a fome, a nudez. Notarás, buscando o mestre, nas pedras do campo hostil, nos vícios e nos pecados, moléstias e sombras mil. Busquemos, pois, com Jesus, um entendimento maior, a fim de vencer brilhando nas lutas em derredor. Casimiro Cunha, uma semana de muita paz para todos nós. A semana, se Deus quiser. Que assim seja.